Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta aqui no canal, trazendo para vocês todas as notícias, atualizações do Corinthians nessa quinta-feira. E vamos começar falando do mercadão da bola. Corinthians continua aí em busca de reforço, né? Falta trazer aí alguns atacantes. O mercadão da bola do Timão está agitado. Após 4 reforços fechados na abertura da janela, né? Surgiram aí nomes que ganharam força no Corinthians nas últimas horas. São eles: Isidro Pita, atacante paraguaio, e virou titular no Cuiabá após aí os problemas, né, que aconteceram aí com o ex-atacante palmeirense aí, Daverson, né? Então o Daverson acabou tendo os problemas e Isidro Pita acabou ganhando a posição. Na temporada já são 20 gols do atacante, 2 assistências em 41 jogos. O nome do jogador passou a ser cogitado por Romero, né? Romero acabou concedendo entrevista à rádio Monumental AM, né, do Paraguai. Aí Romero disse o seguinte, abre aspas: quando o Corinthians jogou contra o Cuiabá, eu estava na seleção e os dirigentes do Timão me perguntaram sobre o Pita. Aí Romero deu, lógico, né, uma boa posição, né, falou bem do atacante, né, e aí o Corinthians queria saber porque está buscando atacante, né. O negócio é difícil, não é impossível, porque o Corinthians está sem dinheiro, né. E o jogador tem contrato aí com Cuiabá até 2026. E a multa rescisória do atacante é de 10 milhões de dólares. Nossa, muito dinheiro, né? Mas, né, praticamente o dólar aí a 1, né, 10,50, quase aí mais de 40 milhões, né? Então é muito dinheiro, né, que o Cuiabá quer no jogador. E o Corinthians não tem esse dinheiro para pagar nesse momento, né? Ele já disputou aí também 16 partidas, né, no Campeonato Brasileiro, e o limite de jogos são 6, né? Se disputar mais de 6 no mesmo campeonato, no caso o brasileiro, não pode mais jogar. Então o Corinthians precisa de contratar um jogador para já chegar, né, de julho para frente e jogar, salvar o Corinthians. Assim como aconteceu aí com Alex Santana, que veio do Atlético Paranaense, chegou no Corinthians, foi inscrito no BID, né, boletim informativo diário, né, e estreou, ficou à disposição e estreou, né, no último jogo do Timão, né, e aí foi contra o Criciúma, e foi uma peça fundamental para o técnico Ramon Dias. Jogou muito, tomou conta do meio-campo. Ele é bem mais técnico que o Ranieri. Ranieri tem algumas deficiências técnicas para desarmar e avançar. E o Alex Santana, ele tem essa facilidade. Ele desarma, avança, passa, bate no gol. Tem uma leitura de jogo extraordinária. Então o Corinthians precisa contratar um jogador desse nível para chegar e jogar e tirar o Timão aí do Z4. Foi uma peça muito importante. Assim, para mim, na minha modesta opinião, o goleiro Hugo Souza, que chegou também, ficou à disposição, salvou o Corinthians contra o Criciúma. Foi o melhor em campo. Fez, no mínimo, 4 defesas dificílimas. Defesas essas que o Donelli não estava conseguindo fazer. Por exemplo, contra o Cruzeiro, ele levou, no mínimo, 2 gols de bolas defensáveis. Quanto o Vasco, e eu entendo também que os gols que ele tomou foram de bolas defensáveis. Então, o Hugo Souza chegou 1,99 m e tomou conta do gol do Corinthians. Acho muito difícil o Donelli tomar a posição dele, porque ele é um bom goleiro, né? Bom goleiro. No Flamengo aconteceu uma pequena falha lá e depois teve problema extra-campo e aí acabou perdendo a posição. Mas o Hugo Souza pega muito e tem a mesma idade do Carlos Miguel, que saiu, foi embora, né, por Nottingham Forest, e chegou o Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e está emprestado no Corinthians até o final do ano. E o Timão precisa comprar esse jogador o quanto antes possível, porque é jovem, tem uma boa estatura, tem boa envergadura
é um goleiro aí que tem, no mínimo, mais 10 anos de carreira. E pode virar ídolo no Corinthians, assim como o Cássio fez, né? O Cássio chegou no Corinthians, era o terceiro goleiro. E aí acabou virando primeiro e hoje é considerado o maior ídolo do Corinthians. E o Hugo Souza, se o Corinthians conseguir montar um belo time, porque Augusto Melo precisa aí de colocar a mão no bolso e trazer com o jogador, fechar patrocínio o quanto antes possível, né? Corinthians tinha fechado com a Vaidbet por 370 milhões, aí acabou perdendo o patrocínio por aparecer na mídia aí de um sentido pejorativo, e aí a Polícia Federal, a Polícia Civil acabou investigando, a Vaidbet não gostou e rescindiu o contrato com o Corinthians. Gente, também sobre aí outro nome que está sendo ventilado no Corinthians, o Corinthians milha aí, é o Gonzalo Plata. Timão tem interesse nesse atacante, né? É equatoriano, ele tem 23 anos e já fez sucesso no futebol português, né? E teve no Vila Real e foi comprado na última temporada por Al Saad, time mais rico do Catar, né? A operação essa custou equivalente a 12 milhões de euros. Então, todas essas informações aí, né? A gente traz aqui pro torcedor para saber da real possibilidade que o Corinthians tem de contratar o atleta. Mas é uma contratação muito difícil, muito difícil. Acho que nesse momento a possibilidade é zero. Os números do jogador, né, no Al Saad, são bons, né? São 33 jogos, 12 gols e 8 assistências. Então, no mínimo, o Al Saad aí vai querer vender esse jogador e tirar o que pagou nele, né? E aonde o Corinthians vai desembolsar? Se o Al Saad pagou 12 milhões de euros, onde é que o Corinthians vai desembolsar? No mínimo seria 12 milhões de euros. Aonde? O Corinthians não tem esse dinheiro. É um jogador rápido, né? Um atacante habilidoso, técnico, velocista, né? Então, porém, o Corinthians acho difícil contratar um jogador com esse quilate, porque Timão tá aí numa dívida de quase 2 bilhões. Só do estádio o Corinthians deve para a Caixa um pouco mais de 700 milhões. Fora tantas outras coisas que o Corinthians é um clube extremamente endividado. E para sair da zona do rebaixamento desse Z4, o Corinthians precisa reforçar. Alex Santana mostrou que é um grande jogador. Hugo Souza fez uma estreia no gol do Corinthians brilhante, o melhor em campo, né? Mas o elenco, de forma geral, o elenco é muito fraco. O Corinthians não tem time para brigar com time como Palmeiras, como Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo. É o time do Corinthians, infelizmente, mas é a realidade, é inqualificado para competir com esses grandes clubes. Muita gente fala, o Corinthians já pode bater campeão esse ano de 2024 no mandato aí do presidente Augusto Melo? Acho impossível. O Corinthians esse ano, se ele não cair no Brasileirão, já é o maior título da história, porque esse time é muito pior que o do ano passado, que lutou o campeonato inteiro para não ser rebaixado. Essa é a minha opinião, eu não sei qual a opinião de vocês. Talvez eu estou sendo muito pessimista. Não, eu acredito que eu estou olhando aí. Você vê, Corinthians melhorou agora com o Hugo Souza, mas o goleiro era Matheus Donella, fraco. A defesa do Corinthians, com Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, é uma peneira. Os dois laterais bate cabeça, que é Mateuzinho e Hugo, né? O meio campo do Corinthians sem criação. Tá melhorando com a chegada do Alex Santana. E o ataque, já viu, né? Até o Yuri Roberto, que estava numa boa fase, agora tá enfrentando aí uma má fase, que tá tropeçando na bola, a bola batendo na canela. Então o Corinthians precisa o quanto antes mexer. Porque seria uma lástima um time da grandeza do Corinthians ser rebaixado novamente no Brasileirão. Além de não conquistar um título desde 2019 e ainda ser rebaixado, só que é o seguinte, isso não é culpa de ninguém, é culpa da diretoria passada e da diretoria presente, porque são pessoas que prestaram um desserviço no Corinthians. E aí, galera, o que vocês acham? Esses dois nomes aí que eu trouxe para vocês aí,
Vocês acham que o Corinthians consegue contratar aí o Isidoro Pita e Gonzalo Plata? Qual que é a opinião de vocês? São dois jogadores, dois atacantes rápidos, habilidosos, né? Jogadores que, no caso, se chegar, vai chegar e ser titular. Quero saber de vocês, o que vocês acham? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like no vídeo e deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.